Pra mim, eu acho que uns 5. Pra você, Carlos. A gente, na verdade, foi cinco mesmo. A gente conseguiu conversar com o pessoal lá no BNI, né? Mas só Uhum. isso mesmo. Tá, mas A eu gente vou, não eu entra. vou jogar uma luz sobre isso aí. Vamos lá. Beleza, para desenvolver isso de 5 vocês estão falando para desenvolver e buscar novos contatos, né? Beleza. Isso. Excelente, nota 5. Não está de todo ruim, tá? Vamos dizer assim, é raro a gente ter um franqueado aqui, a não ser que ele já venha com a bagagem forte de networking, que vai ter aí 7, 8, tá? É, e aí eu vou tentar jogar uma luz sobre isso, que é o seguinte: networking é todos os contatos que você tem, independente se são profissionais ou não, tá? Uhum. Vamos pensar o seguinte: se a gente está falando aqui de amigos, família, pessoas que vocês já fizeram algum tipo de negócio, empresas, né, empresários que você já fez algum tipo de negócio. Tudo isso tem que entrar no campo do networking que a gente está falando aqui, porque nesse primeiro momento a gente tem que se apoiar muito na base que já nos conhece, para que eles de fato possam nos ajudar, né? Quantos mil habitantes tem a cidade de vocês? Acho que tem 90 mil, 90 e poucos mil. 90 mil. De polo econômico, tem alguma situação na economia que destoa dos outros, das outras verticais ou não? Cara, eu acho que não. Aqui a gente tem cidades vizinhas aqui que tem o turismo como um forte, mas eu acho que não. É, beleza. Vamos supor, eu tô numa cidade que ela nasceu para ser uma cidade planejada para 50 mil pessoas. Hoje ela está com 1.500.000. Então, assim, na verdade, lá atrás, a cidade é relativamente nova, né, em vista de outras capitais, é uma das capitais do Brasil mais novas, né, que é Goiânia, Uhum. de idade, né, eu acho que ela está com um pouco mais de 90 anos. Quando o fundador da cidade resolveu fundá-la, né, criá-la, ele fez um planejamento para 50 mil moradores. Então, era uma cidade que era para ter só o centro de Goiânia mesmo, basicamente, que foi da onde surgiu, né? Mas hoje está com 1,5 milhão. E por que que eu estou trazendo esse dado? Porque, assim, aqui, ainda assim, quando a gente vai... Quando eu tinha uma vida social mais ativa, no sentido de vida social mesmo, né? Não voltada para o lado profissional, né? A sair com amigos, ir em festinhas, alguma coisa assim, ali na fase de solteiro e recém-casado, a gente tinha uma brincadeira que ainda até existe ainda isso hoje, que a cidade parece um ovo, né? De o quanto é coincidência você encontrar com outras pessoas na rua, pessoas conhecidas e tudo. Sim. Então, eu estou dizendo assim, vocês estão numa cidade pequena. Onde eu quero chegar? Vocês estão numa cidade de 90 mil habitantes, relativamente pequena. Então, assim, um amigo seu do futebol, um amigo seu de algum hobby seu, de algum lugar, vai conhecer algum empresário, vai conhecer alguém, né? Vai saber de alguém. Só que essa pessoa sabe que você trabalha com TI, com informática, com redes, com cibersegurança, enfim, segurança de dados. Ele sabe que você trabalha com área de tecnologia, mas muitas vezes, às vezes, não sabe. Você não colocou claramente o que que você está vendendo. Como que você pode ajudar as empresas? O que Então, você eu acho que eu tô busca? sentindo um pouco de dificuldade nisso. Eu acho que o Carlos também vai concordar que ele também está sentindo. Eu acho que a gente ainda não consegue claramente falar assim de que forma a gente vai conseguir agregar nas empresas, sabe? Assim, apresentar de forma clara a nossa empresa. Eu acho que a gente ainda está sentindo um pouco de dificuldade nisso. Um exemplo. Você vai mostrar para esses amigos, conhecidos, como vocês resolvem problemas. Vocês são da área de TI, né? De redes, de suporte, né? Vocês atuam também com cibersegurança, vocês? A gente tem um certo conhecimento também, não, Certo. não muito cyber não, mas tem Uhum. conhecimento. Beleza. Então, assim, como que você vai ajudar as empresas? Vamos pegar um cenário aqui. Você tem uma empresa aí na cidade que tem 15 computadores, 20. Me ligou hoje um franqueado de uma cidade, Brasília, que é próximo daqui, 300 km daqui.
ela tem cidades satélites ao redor de Brasília, que são cidades mesmo que têm subprefeitura, tem prefeito, enfim, algumas são subprefeitura e outras de fato são prefeitos. Essas cidades satélites são poucas pessoas que vivem ali. E hoje ele entrou em contato comigo que estava fazendo uma proposta para 72 computadores, uma mesma empresa, um mesmo grupo empresarial, com duas unidades, uma matriz e uma filial, onde ele estava fazendo uma proposta para 72 computadores. Esse rapaz, que é o Gleidson, ele já é franqueado nosso, já vai para 3 anos que ele é franqueado, acho que já renovou o contrato, se não me engano, e ele já tem outros clientes. Só que ele falou assim, Fernando, se eu fechar com eles, vai ser meu terceiro maior cliente, né? Vamos dizer assim, que eu tenho outro que tem um pouco mais de máquinas, ele vai ficar em terceiro ali em número de máquinas. Então, eu estou muito afim de fechar com eles, então me ajuda. Eu falei, beleza, vamos te ajudar, né? Mas ele está um pouco mais maduro, então ele já tem 3 anos de unidade, ele já tem muitos dispositivos gerenciados, né? No Ninja, no Acronis. Aí o que que ele estava querendo de ajuda? Ele não queria que ficasse um preço nem muito fora para cima e nem muito fora para baixo, para ele não ter prejuízo, obviamente. Aí eu falei para ele que o contrato tem mecanismos que protegem nesse sentido, mas onde eu quero chegar aqui, que nessa proposta que foi feita para ele, que ele veio com dúvidas, na verdade ele já montou a proposta lá e trouxe só para eu revisar, né? Sim, Ele falou assim, ó, tá certo esse valor, tá muito fora, né? Ou tá adequado. Ele já sabia o que, que ele ia ofertar, porque ele chegou no cliente e fez algumas perguntas baseadas nos treinamentos que ele fez dentro do portal. Então, dentro do portal você tem ali os treinamentos, onde você vai saber o que você oferece, né? Uma empresa dessa de 50, 20, 70 máquinas, ela vai ter demanda de suporte ao usuário. Esse é o principal. O usuário sim, diariamente precisa de suporte. Segundo ponto, essas empresas vão precisar de dentro do suporte do usuário, tem vários outros serviços, né? Então, dentro do suporte do usuário está envolvido aqui formatação, substituição de máquina, troca de componentes avariados na máquina do usuário. Tudo isso é suporte ao usuário, concorda? Porque assim, se eu chego para trabalhar, eu sou usuário de uma empresa dessa, de 70 máquinas. Eu chego lá para trabalhar e desenvolver o serviço. Eu trabalho na área financeira. E aí vou fazer, e a máquina não liga, eu vou ligar para quem? Eu vou ligar para alguém. Se essa empresa não tem suporte, ela vai ligar para um rapazinho lá, um sobrinho de fulano, de ciclano, que entende de TI, entende de informática e vai lá resolver. Então, assim, esses problemas são corriqueiros, acontece com muita frequência. Nós temos clientes aqui que não são clientes de contrato, mas clientes que a gente atende de forma avulsa, com uma intenção de transformá-los em cliente recorrente, uhum, que eventualmente o cara paga aí 600, 800 reais por mês de visita avulsa, sendo que a gente já falou, olha, dá para, né, fazer um serviço melhor aqui, porque a gente não vai fazer preventiva nesse cara, a não ser que ele pague, ele paga uma consultoria preventiva, né? Então, olha, eu quero que você vá lá, manda um técnico na minha empresa e passa um pente fino nas 5 máquinas que tem lá, né, para ver se elas evitam um pouco de dar problema. Aí eu vou fazer uma cobrança em cima disso. Então, se 5 máquinas para eu revisar todas, né, limpar elas por dentro, né, de repente ir com um soprador, alguma coisa, fazer o serviço mesmo de suporte ali, sim, eu vou cobrar um valor diferente, não vou cobrar uma visita só, né, porque o técnico vai ficar um tempo lá, né, aí envolve outro tipo de serviço. Mas, enfim, certo. onde é que eu quero chegar aqui? Que o que você vai ofertar é de acordo com a dor, com o problema que essa empresa tem. Então, tudo isso você vai ter que se relacionar, conversar. E aí, como que está a área de TI hoje? O que que você sente que é difícil para vocês hoje aqui na área com relação à sua infraestrutura de tecnologia? Onde que é que, sei lá, você tem o seu backup está guardado? Hoje, ataques de ransomware, ataques de hacker, sequestro de dados. Isso está acontecendo com todo mundo, empresas com 5 mil máquinas. Então, e as pessoas estão atentas a isso, porque elas veem telejornal, elas veem noticiário, internet, então toda hora surge um negócio de golpe, sequestro de dados, empresa parou por falha no sistema, e isso nos telejornais até regionais, né, locais, são notícias, esse tipo de situação. Então, o que vocês vão ofertar, inicialmente o tripé que a gente trabalha é gestão de serviço de TI, aí dentro de gestão de serviço de TI você tem suporte ao usuário,
instalação de sistemas, monitoramento da parte de máquinas, rede, tudo, gestão de serviço em TI. Aí vamos falar de segurança de dados, que aí a gente chama de cibersegurança, que dentro do segundo tripé aqui, do segundo pé do tripé, nós temos antivírus, backup em nuvem, instalação de firewall de pequeno porte, firewall de grande porte, pequeno porte MikroTik. Se vocês não tiverem conhecimento, os meninos auxiliam aqui, se tiver algum projeto. A gente cobra a parte, né? Mas os meninos auxiliam. Essa implantação, dá para se fazer uma implantação de firewall remota hoje em dia. Por exemplo, se tiver um projeto grande, recentemente um outro franqueado trouxe uma proposta de um Sophos, né? Mas ele não sabia implantar o Sophos. Acho que é do interior do Rio. Vocês ajudam o sopro? Ajuda. Faz a implantação? Ele já está implantado. Eu só vou precisar, eu vou pegar o cliente para mim, mas eu vou precisar só que dar um suporte eventualmente, abrir uma porta VPN, criar uma VPN, liberar a porta, bloquear a porta, liberar o usuário, regra, enfim, isso é o que ele não sabe fazer. Mas ele está fazendo um treinamento também, aprende rápido, porque ele domina PFSense, já fez algumas regras ali dentro do PFSense, não muda, Firewall não muda. Você fez num, você faz no outro, você só precisa de saber onde que está, né? Os menus ali que mudam, o layout, mas a lógica é a mesma, só muda a cara do sistema. Então, a gente ajuda nisso. Então, dentro do tripé de cibersegurança, você tem todos esses outros serviços. E de cloud, geralmente é a hospedagem, aí você tem e-mail corporativo, pode-se dizer que está nesse tripé dentro desse serviço, né, de cloud. Você tem hospedagem de banco de dados, você tem uma VPS. Hoje é muito comum, empresas estão contratando esse serviço, que em vez de ser só o backup em nuvem, elas querem uma VPS na nuvem interligada nas máquinas da rede ali, para o pessoal guardar os arquivos importantes, tudo ali, arquivos que precisa de pronta resposta, uma planilha que o cara precisa acessar naquele momento, mas aí outra pessoa lá na outra cidade precisa acessar também, né? Isso se o cara não quiser implantar um sistema tipo o Microsoft 365, né? Porque já resolveria tudo isso. Mas, enfim, é esse tipo de serviço que você vai oferecer, que você vai divulgar. No geral, o que eu penso para resumir aqui antes de começar o nosso bate-papo, no geral, o que você tem que ter um pitch claro é o que que nós oferecemos? Oferecemos gestão de serviço em TI, onde a gente controla toda a TI da empresa, a gente vai gerir toda a TI da empresa, desde o suporte ao usuário, a parte de cibersegurança, de suporte. Mas isso vai ficar no caro. Não, se você quiser um suporte mais pontual, mas é só a visita do técnico, esporádica, né, presencial, o suporte remoto rápido, ágil, a gente faz também. A gente tem planos que vão desde o básico ao professional, né? Então, você tem planos que vai atender as demandas da sua empresa. Então, geralmente é isso que se fala. Para os amigos, conhecidos, pessoas próximas, você vai falar, olha, eu sou uma franquia de TI para a cidade, para a nossa cidade aqui, para atender não só a cidade, mas a região em si, né? Todas as cidades vizinhas, e a gente vai oferecer serviço nesse sentido aqui, principalmente de suporte, gestão, segurança de dados. Ponto. Se tiver empresa, qualquer empresário, amigo, conhecido, que tenha pelo menos 3, 5, 10, né? Aí, eu acho que de 3 para cima já é cliente que dá para ter recorrência. Eu já tive na carteira, hoje não mais, já tive clientes com 3 máquinas, né? Era cara que era fora da curva, eu tinha muita preocupação com perca de dados, era investidor, e aí, mas hoje a gente não tem. Hoje a gente pega clientes aqui, eu acho que a Orbanking é o que tem menos máquina hoje, que é uma empresa que ainda mexe com, não é a mesma que eu citei, que tinha 3 máquinas, mas mexe também no mercado financeiro. A Orbanking é tipo fintech, né? Eles têm 12 máquinas, se eu não me engano. E aí lá tem Ninja, tem backup nuvem, tem e-mail corporativo. Lá nós vendemos uma solução completa para eles. Eles não tinham nem site na época, e isso é empresa agora. A empresa que foi criada tem 3, 4 anos. Eles não tinham site, não tinha domínio, os e-mails era tudo, um era Hotmail, o outro era Gmail. Então a gente pegou, iniciou lá não iniciou com tudo, iniciamos lá prestando suporte somente, suporte presencial e remoto.
E engraçado, eu estou falando isso aqui para vocês e eu lembrando aqui, essa empresa quem trouxe foi uma sobrinha minha. Uma sobrinha minha era advogada Uhum. deles lá, sabia que a gente trabalhava, que eu trabalho com isso há 20 anos, eu sou casado com a tia dela há 17, vai fazer 18 agora em fevereiro, então ela sabia que eu trabalhava com isso. Ela era advogada lá, eles estavam batendo cabeça, não sabia o que fazer, ela indicou. Então a gente entrou lá com um serviço só de suporte ao usuário, suporte. O técnico ia lá para resolver, quebrava um negócio, alguma coisa estragava, a internet parava, ele chamava. O técnico ia lá, tentava primeiro remoto, né? A gente já usava o Ninja, não resolvia, mandava um técnico. E aí, passado acho que uns 2 meses, eles contrataram o e-mail corporativo. Aí a gente indicou para o e-mail corporativo. Depois disso, eles tiveram uma perca de dados lá, um problema. A gente vendeu o backup novo. Tudo era ofertado antes, só que eles achavam que a gente estava tentando empurrar a solução, que eles não iam precisar. Enfim, aí aconteceu o problema, aí eles foram lá e contrataram também o backup. Então, hoje a gente tem e-mail corporativo, backup nuvem, o suporte, né, gestão de TI, aí a gente já tem o Ninja já implantado também, numa máquina, numa empresa com 12 máquinas. A gente cobra, acho que 980 por mês, se eu não me engano, tá? Que vai dar aí mais ou menos 80 e poucos reais por máquina. Mais ou menos o que está na tabela de sugestão de preço de venda lá. Então, assim, é isso que eu acho que você tem que abrir o caminho. Então, foi até providencial esse exemplo que eu dei da Orbank, porque foi uma sobrinha, né? Então, assim, tô falando disso, de vocês fazerem esse exercício, de não ficar somente, é louvável, buscar fazer o networking, aumentar essa rede de contatos, e tem que ser feito, mas também você pode já operar, né, naqueles que você já tem, né? No círculo mais restrito ali, familiar, os amigos, né? Buscar mesmo, bater um papo, tomar um café, aqueles que são empresários, ir lá na empresa deles, não para vender nada, vai para bater papo. Vai para bater papo, saber como é que tá, ó, tá tendo algum problema, tá? E aí, numa hora, vai deixar escapulir alguma coisa. Aí fala, ó, nós trouxemos um negócio para cá, eu e o Jairo trouxe um serviço para cá, assim, essa. Ou eu, Carlos, nós começamos a fazer uma empresa aqui e tal, a empresa já está no Brasil inteiro. Nós atendemos, cuidamos toda a parte de informática da empresa, né, dando suporte ao usuário eficiente, rápido, para diminuir custo, acelerar a produtividade dos colaboradores, para que o empresário deixe de perder dinheiro. Porque um empresário produtivo, um funcionário ocioso, né, com a máquina estragada ou sem rede para poder trabalhar, sem internet para poder trabalhar, ele vai gerar um gasto alto, né? Então, vamos pegar uma média aqui para você ver. Ó. Você pegar uma média salarial hoje do trabalhador administrativo, que deve estar em casa aí de 2.800, mais ou menos, vamos pegar aqui dividido por 30 horas trabalhada desse cara, o dia dele 93. Vamos supor que a hora dele seja em torno de R$ 15 ali. Então, hora trabalhada. Vamos jogar essa média um pouquinho para cima, porque tem imposto trabalhista, então vai sair um pouquinho mais caro essa hora trabalhada. 15 vezes. Vai dar mais ou menos isso aqui, uns R$ 15 mais ou menos a hora trabalhada dele. Se nós estamos falando de uma rede com 10 máquinas e ela fica uma hora ociosa por semana, nós estamos falando aí, vamos pegar aqui, 10 funcionários, sem internet. Se ela, o que pode ficar mais, tá? Tem rede que fica parado mais tempo aí. Hoje mesmo eu fui, minha esposa foi buscar, agora há pouco, ela chegou aqui estressada por isso. Foi buscar um exame num hospital grande aqui, um exame de imagem, que tinha que buscar, porque é de imagem, aquela chapa preta, aqueles trem grande, então não dá para ser PDF, a médica tem que pegar aquilo para ver, né, analisar. E aí Sim. ela foi buscar e o sistema estava fora, e ficou fora muito tempo. E cheio de gente descontente lá no laboratório, e cheio e gente irritado. Ou seja, isso é normal o que eu estou falando aqui, a conta que eu estou fazendo aqui é real. Se a gente falar, então, nós estamos falando de mais ou menos um prejuízo para uma empresa de 10 máquinas, 150 por semana. Mais ou menos, se a média for essa de 2.800. Só que tem funcionário que vai ganhar mais, tem outros que ganham menos.
mas 150 já está perdendo aí R$ 600. É uma conta boa de você fazer até para visitar o cliente, tá? É, Geralmente, quando eu visitava lá no passado, eu fazia isso. Eu acho que eu tenho uma tabela dessa. Depois vocês me cobram. Eu acho que tem uma tabela que chama tabela da improdutividade. Eu não sei se ela está no portal. ó, beleza, se puder mandar, é Depois eu bom. vou até, se ela não tiver no portal, eu vou dar uma atualizada nela. Com inteligência artificial hoje fica fácil. Ela foi usada muito no passado para a gente, que a gente falava, né? A gente mostrava, abria a planilha lá e falava, ó, você tem tantos funcionários, a média de salário seu é essa. Se você ficar uma hora parada por semana, você vai ter isso aqui de prejuízo. Então, por exemplo, uma empresa pequena já tá mandando por ralo R$ 600 uma conta rápida de padaria que eu fiz aqui. Então, você pensa numa empresa com 20, com 30, com a média salarial mais alta, ou precisa, por exemplo, aconteceu isso, um fato aqui há uns anos atrás, há mais ou menos uns 8, 9 anos atrás, uma empresa grande aqui, que chama Biriba Acessórios, eles ficaram, acho que umas 8 horas sem sistema durante um dia. Eu lembro que eles não eram clientes nossos, mas o sistema que era usado lá, o cara que desenvolveu o sistema era parceiro nosso, ele indicava muitos clientes para a gente. E eu fui visitar esse cara, rapaz, mas ele estava pé da vida, porque ele faturava algo em torno de 85, 90 mil dia. E aí, assim, eles ficam numa região de caminhões, assim, é onde muitos caminhoneiros passam, mexer com acessório de carreta, caminhões, então é um lugar muito espaçoso, um lugar aberto que tinha vários concorrentes, eram várias empresas grandes, gigantes, porque era negócio assim perto da rodovia, sabe? Então são muitas empresas concorrentes e muitos caminhões, né? Então o cara vinha para colocar para-choque, trocar um paralama, uns acessórios no geral, e tem cara, eu não sabia, eu não tinha noção disso na época. Filtro de ar, negócio para câmara fria, tinha tudo. Sei que o Uhum. faturamento do cara era alto, né? Para 8 anos atrás, 85 mil por dia, era 8 anos, era muita grana. Eu lembro que fiquei assustado com o faturamento. E ele estava pé da vida, e aí ele falou assim: não, hoje eu perdi aí, ó, nada, nada, sem conto. Porque esse cara que saiu insatisfeito aqui, que foi comprar do meu vizinho, ele não vai comprar aqui mais. Ele foi bem atendido lá no meu vizinho, meu concorrente, ele vai comprar só lá. E ele puto, e querendo quebrar o cara que prestava serviço para ele e tal. Aí a gente entrou e pegou eles como cliente. Eles ficaram na base de clientes nossos até 2022, se eu não me engano. Depois daquela época, eu fiquei uns 6 anos, 5, 6 anos como franqueado nosso. E aí, como franqueado, como cliente, ele, ele saiu porque montou a equipe interna. Aí hoje a gente ainda cuida lá ainda do Cloud, né, e do Fire, porque a equipe interna não toma conta. Mas por que eu estou contando isso? Porque o cara perde dinheiro, entendeu? Se ele tiver ou um serviço que não for bem feito, lá houve uma falha, ele teve uma situação grave lá nos discos e ele não tinha, o cara que configurou o servidor dele na época, configurou todas as VPS num único HD, né, no servidor, era um servidor Dell, torre, então ele configurou todos os sistemas, inclusive o de rollback, né, o de segurança, num único HD. Então o HD foi para o saco, foi tudo para o saco. Entendeu? Então não tinha como. E aí, assim, depois se recuperou, né? Recuperou-se os dados, a gente mandou para uma empresa parceira aqui que faz recuperação de dados, aqueles que abrem o HD, né, e faz recuperação, mas ele precisava de botar o sistema no ar de novo, pelo menos para faturar. E aí a gente ajudou naquilo lá e a gente conseguiu o cliente. Então, é isso, eu acho que espero que essa enunciada aqui de mais ou menos 20 minutos tenha clarificado um pouco para vocês sobre o que vocês vendem, né, e o que vocês fazem. Uhum. No geral, a gente costuma dizer que a gente resolve problemas. Então, para a gente resolver, ele tem que existir. E muitas vezes na área de tecnologia, o empresário, ele nem sabe que ele tem um problema, né? Então, é importante conscientizá-lo que é importante manter os backups, ele ter acesso aos relatórios de que o backup está sendo feito, né? Ou seja,
Nem que eles só recebam um e-mail lá com uma telinha verde falando, ó, backup realizado, data tal, foi bonitinho, tá tudo certo, não se preocupe. Ele precisa, se ele for um empresário sério, que controla, né, que faz a gestão séria do seu negócio, ele precisa de ter isso aí. E aí é preciso instigá-lo para isso, para que ele saiba, conscientizá-lo que ele saiba que ele tem esse problema, né? Porque a maioria das empresas não entrega isso, não gera esse tipo de documento, não mantém ele informado, né? Não dá esse feedback contínuo. Então, a partir do momento que a gente estimula o nosso franqueado a fazer isso, a gente está mudando um pouco o cenário. A gente está estimulando para que se entregue um serviço mais qualificado, com mais qualidade. Mas você só vai conseguir vender se você conseguir mostrar para o seu interlocutor, a pessoa que você está se relacionando, que você tem um problema, que ele tem um problema e você tem a solução para resolver aquele problema. Então, numa visita comercial, muitas vezes, um potencial cliente que você está visitando, algum amigo, parente, te conectou, né, te levou lá, enfim, te indicou. Primeiro passo que você vai fazer, pergunta. Você vai sentar, vai conversar, vai se apresentar e vai começar. O que te incomoda hoje na TI? Tá legal, né? Tem alguém que já te atende? Como que tá? Hoje você recebe os relatórios de backup, né, mensalmente. Você tem segurança que seus dados estão bem guardados, dados sensíveis do negócio. Você tem consciência da Lei Geral de Proteção de Dados, que já está multando muitas empresas por vazamento de dados sensíveis, como CPF, endereço de cliente, enfim, se dependendo do tipo de negócio, até dados muito sensíveis, e a multa é de acordo com a sensibilidade desses dados, né? Quanto Uhum. mais sensível for os dados, mais pesada é a multa. Então, assim, é importante conscientizá-lo disso. E aí é isso que você vai fazer. Por exemplo, a consciência passa por essa questão do valor que ele está perdendo. Então, se você está visitando uma empresa com 20 máquinas, faz uma conta de padaria igual essa aqui, olha, a hora trabalhada do seu colaborador, em média, deve ser uns 20, R$ 25. Já vai mais ou menos com essa média na cabeça, porque a gente fez uma conta aqui agora. Se o salário, Sim. se o salário em média for 3.500, a hora trabalhada é mais ou menos nessa casa, 20, 25. E a gente já Só vai que ter alguns lembra, argumentos também, né? pode ser até mais, e pode ser até mais, tá? Porque você pensa o seguinte, a gente não pode fazer a conta em cima só do salário bruto do cara. Você tem imposto trabalhista, né? A carga tributária. Então, assim, no geral é 70%. O que que significa isso? Se o cara ganha 3 mil, ele custa para aquele empregador mais ou menos 4.800, tá? É mais ou menos essa conta. Por quê? Porque você tem que pôr aí 13º, você tem que pôr férias, você tem que pôr impostos federais, municipais, estaduais, tudo ali na conta. Você vai chegar na hora trabalhada desse cara. E se a gente for mais longe, a hora fica mais alta ainda, porque esse cara consome energia elétrica, ele consome cafezinho. Você entendeu? Verdade. Então, essa hora trabalhada pode subir um pouquinho. Para falar assim, e aí o cara falar da onde que você tirou, você já tem esse discurso aqui todinho, pronto. Essa aula está gravada, então depois você pode só pedir a gravação para lembrar ela de novo. Então, assim, facilmente nós vamos chegar numa hora trabalhada de 30, 35 pontos, mesmo se a média salarial for baixa. E aí você faz essa conta de padaria, você tem 20 funcionários, né? Se a hora trabalhada é 30, você faz o cálculo, 30 vezes 30, quanto que vai dar a hora? Se você para uma hora só por semana, ou por lentidão, ou por ficar resetando o servidor, ou porque você não tem uma internet redundante, né? Você só tem um link de internet, ele só cai e você fica sem. Enfim, tudo isso vai gerar um custo para você de mais ou menos 1.800 por mês. Esse é um dinheiro que você está jogando no lixo, foi para o lixo. Por quê? Porque o seu colaborador estava aqui, ele precisava trabalhar, mas a tecnologia falhou. Ela não estava disponível para ele poder produzir. Então ele foi fazer outra coisa, ele foi bater papo, ele foi mexer no celular dele, apesar que você estava sem energia ou internet, às vezes nem no celular dele ele estava mexendo. Hum. Então, assim, é chegar nisso aí, entendeu? E aí você vai começar a abrir portas. A partir do momento que você tem esse discurso, você começa a abrir portas. Beleza, pessoal? Beleza. Aqui, a gente está numa situação que é o seguinte, a gente vai começar agora a usar nosso sábado Uhum. para apresentar nossos serviços para o comércio Certo? aqui de São João do Rei.
Uhum. E a gente está montando, a gente vai montar o plano, né, na toa que a gente vai arrumar uns flyerzinho, a gente vai nos apresentar e tal, deixar contato. Isso para a gente e oferecer a gente vai oferecer um serviço um serviço gratuito para trazer um pouquinho de confiança, Uhum. né? Uhum. E, e, e a gente vai começar a fazer isso agora, porque com o trabalho, a gente lá no Unimed fazendo, é muito complicado, né? Mas Entendi. a gente vai buscar fazer isso porque a ideia nossa mesmo é sair de lá e continuar, né? No Entendi. negócio. Uhum. E é muito massa que você falou mesmo. Às vezes um papo tranquilo, você consegue puxar muita informação do cliente e o cliente pega uma confiança em você. E a gente trabalha, a gente presta confiança também, não é só o trabalho de TI, né? Em Sim. qualquer lugar que a gente vai, hoje a gente presta o serviço de confiança. Não, beleza, né, já? Isso. A gente vai fazer isso, a gente vai garinhar, a gente vai. Eu já falei com algumas pessoas já sobre a empresa, mais ou menos, como que funciona, Sim. sabe? Algumas pessoas já sabem como funciona, mas a gente vai apresentar para a cidade tem que saber que a gente está aqui, né? Porque não vai adiantar, né? A gente Sim. vai fazer isso. A gente vai conversar, vai. É uma Exatamente. comunidade, né? É tipo como se fosse uma comunidade que a gente vai oferecer nosso trabalho e a pessoa, se ela quiser, ela vai, né? Vai fazer um contrato e a gente vai cuidar dessa empresa. Aí te perguntar uma coisa, Fernando, uma dúvida que eu estou tendo. Uhum. A gente ainda não tem CNPJ. Certo. Se eu for prestar o serviço para uma empresa, a empresa fala assim, cadê seu CNPJ? E a gente não tem. A gente pode usar algum CNPJ ou a gente tem que ter o nosso mesmo? Pois é, nenhum de vocês tem nenhum CNPJ ainda. Não, Mas Ainda vocês têm não. algum impedimento para abrir? não. Não. A gente já vai Não. abrir. A Não, gente é porque pode. O MEI, vocês podem começar pelo MEI, né? Inicialmente. Lá, eu acho que dentro do manual Primeiros Passos, lá dentro do portal, tem lá especificando. Mas assim, você bate ali no Google como abrir o MEI, eu acho que é É tudo, meio tranquilo, faz pelo Gov. tudo pelo Gov ali, é rápido, online, sabe? Parecendo que eu tô de pijama aqui, né? Camisetinha. eu também tô de preto aqui. É aquela camisetinha básica, não é pijama, não. Aí o que eu tô falando aqui é o seguinte: vocês podem abrir o MEI, porque assim, no geral, o Carlos, o que que acontece? O cara não vai te perguntar, mas cadê o CNPJ? Não vai, mas é óbvio que ele pode pedir o contrato. Não, você manda o contrato para mim, Ah, gera o contratinho lá e tal. Aí, nesse caso, é mais, vamos dizer assim, litúrgico, né? Mas você vai seguir a liturgia do que é empreender, né? Se você já fizer o contrato com o CNPJ, tá? Pode fazer pessoa física? Pode, mas por que então o nosso contrato de franquia é na pessoa física? Porque assim, é uma relação de franquia, a gente entende. Tem muitos franqueadores que optam por fazer no CPF em vez do CNPJ, tá? E tem outras que já exigem que o cara já tenha o CNPJ de cara. Então, a pessoa que contratou a franquia já entra com o CNPJ criado. Enfim, porque a relação de franquia, ela é uma relação do franqueador com a pessoa física, né? Então, assim, você está comprando uma marca, mas fica subentendido que aquela marca ela precisa para operar, para existir como empresa, ela precisa ser tocada por uma pessoa física e essa pessoa física tem que estabelecer uma pessoa jurídica para tocar ela, né? Só para contextualizar, por que que nosso contrato de franquia é na pessoa física, tá? Na sua grande maioria, eu acho que a gente deve ter só umas 10 franquias que optaram pelo CNPJ. E aí, depois, se você quiser migrar também para o CNPJ, fica legal. Apesar que vocês dois estão constando um contrato de franquia, não é? Sim. uhum. Aham. Porque às vezes pode acontecer isso, às vezes o franqueado entra com o nome dele, mas aí criou um CNPJ e botou um sócio junto, aí ele pede para trocar, né, o contrato de franquia, trocar lá em cima a responsabilidade para CNPJ, porque ele fica a responsabilidade dos dois sócios, né? Mas é assim, respondendo, é importante abrir pelo menos o MEI, tá? O MEI tem um teto, né, de faturamento mensal,
A ideia é que vocês superem esse teto o mais rápido possível. Nós temos franqueados em cidades menores que as de vocês, né, que superam bem esse teto. Você tem ideia, o Wellington de Alto Araguaia, que abriu a segunda unidade agora, ele está com 38 mil de faturamento recorrente, de contratos recorrentes. Então, Uhum. ele comprou uma segunda unidade agora, né, deixou o irmão tocando Alto Araguaia e vai começar a explorar o mercado de Mineiros, cidade de Mineiros. Certo. A gente estava pensando, Fernando, às vezes a gente fazer umas visitas presencial. Aqui a gente está vendo que tem aberto e está tendo muita clínica, cara. Clínica de odontologia, dessas franquias, dessas modernas, clínicas médicas também. A gente Sim. estava pensando em fazer algumas visitas presencial para a gente estar apresentando e oferecendo um serviço de diagnóstico, né? Aquele serviço de diagnóstico gratuito e tal. Mas uma das objeções, assim, é a gente chegar numa pessoa que às vezes possa dar atenção ao nosso serviço e às vezes a gente conseguir fechar um serviço de diagnóstico, né? Porque às vezes você chega ali vai estar só o atendente que fala, vou passar para tal pessoa, às vezes acaba não passando. E como que você acha assim, uma forma interessante de fazer essa abordagem assim, presencial? Tá, vamos lá. Eu acho que essa abordagem vocês podem fazer ela da seguinte forma: pode chegar na secretária e estimular uma curiosidade para saber mais, e aí explicar para ela, porque assim, obviamente na secretária você não pode chegar e falar assim, não, a gente inclusive tem um serviço que bloqueia sites, acesso indevido, né? Obviamente ela não vai te passar, né? Porque assim, isso aí você tem que falar geralmente com o tomador de decisão, o dono do negócio. Sim, Mas você pode estimular, falar assim, não, isso vai melhorar o seu serviço, a internet vai ficar mais rápida, né? Você vai ter situações. Então, assim, estimular a curiosidade mesmo, para ela querer passar o flyer para frente, passar o cartão para frente. E aí falar para ela, olha, é um serviço gratuito, né? Hoje está tão difícil, né, o mercado, então a gente está querendo nos tornar conhecidos aqui na cidade, a gente está oferecendo esse serviço inicial gratuito, é um diagnóstico, a gente vai pegar onde que pode estar possíveis falhas, seja no roteador, na internet, no seu computador, nos outros computadores aqui da empresa, né? Onde que pode estar acontecendo essas falhas, esses problemas. E ela pode ser uma fonte de informação. Se você chegar esse primeiro contato, se você pode ser interessante para uma cidade pequena. Se você quiser fazer uma experiência já e depois me passar um feedback, mas é importante ter um certo sim. volume para a gente ter noção, né? Se deu certo ou não. Um volume que eu falo Aham, assim, de pelo menos umas 30, 40 visitas, para a gente mensurar, né, quantos abriu porta. Mas o mais importante é chegar de forma amistosa, sorriso no rosto, né, boa postura que eu falei, eu acho que eu citei no primeiro bate-papo. A postura não é só postura de ter firme, né? Postura ereta, firme, mas também uma boa vestimenta, né? Não estou dizendo para ir de sim. blazer, Boa terno, apresentação. mas está bem apresentável, com um sorriso no rosto, chamar a pessoa pelo nome, perguntar o nome, chamar ela pelo nome, e aí você fala, olha, nós somos é, formados na área de tecnologia da informação, nós trouxemos um serviço inovador aqui para nossa cidade, e eu gostaria de falar de deixar um material nosso, né, que ele pudesse chegar no decisor, né, da empresa, no proprietário, no dono, que decide aqui, quem contrata. Porque pode ser um serviço que vai ajudar muito vocês aqui, né? A internet, né, pode estar lenta, vocês podem estar com algum tipo de problema na área de tecnologia da informação, né, na área de informática e tal. E eu vou deixar aqui o material. Aí, nesse inteirinho, você vai falar o nome da pessoa, você vai ter perguntado, né? Então, esse tipo de aproximação vai gerar uma conexão boa, né? Você pode, se tiver com um caderninho de anotação, você pode anotar o celular, pode anotar o nome dela e perguntar o número de telefone. Né? Que você poderia mandar mais informações, por exemplo. Às vezes, dali sai até um WhatsApp do dono, entendeu? Nossa, poderia me passar Sim, dar mais informações aqui? É um serviço gratuito, a gente faz um diagnóstico, a gente fica aqui meio período aqui na sua empresa, né, verificando tudo, parte de cibersegurança, tudo, enfim. Essa é uma abordagem inicial para um perfil, para uma empresa que nunca te viu na vida, não sabe quem vocês são. sim. É uma A forma gente de vai quebrar esperar um pouco o chegar gelo. o material que mandamos imprimir para a gente colocar em prática, para a gente mensurar como é que vai ser o resultado. Isso. Aí ver se faz sentido. Aí a outra coisa que pode fazer sentido também é o seguinte, por exemplo, locais de grande
circulação de pessoas. Se você conhece pessoa, um dono de supermercado, tem ali o negócio dele, uma distribuidora de bebida, é um local que tem grande circulação de pessoas. Se puder botar um bannerzinho lá, botar uns flyerzinhos lá, né? Faz uma parceria com o cara, né? Hum, Fala assim, ó, quando você precisar de um atendimento, eu te faço mais barato, atendimento, tá? Pode deixar aqui o flyer. Fala, nós estamos começando agora. Cara, no começo é isso, não tem como. Você tem que pedir para receber, não tem como. É, mas é possível, né? Igual eu tô falando, o Wellington, eu cito ele muito porque ele está numa cidade de 35 mil habitantes. Ele começou com a gente aqui, ele ganhava, acho que mais ou menos 3 mil reais, dois e pouco. Não chegamos nem a 3 mil, redondo, líquido, né? O salário era um pouco maior, mas líquido sobrava para ele, acho que 2.800, 3 mil. Hoje está faturando 10 vezes mais que isso. E o faturamento representa uma alta lucratividade porque ele não tem custo nenhum, né? Ele chamou o irmão dele sim. agora para trabalhar com ele e ele pagava, acho que ele estava pagando salário para o irmão dois e pouco. Aí o irmão vai ficar cuidando dessa unidade lá e ele comprou outra, investiu mais, acho que 14 ou 15 mil numa nova unidade lá em Mineiros, que é uma cidade menor. Acho que foi o mesmo valor que vocês entraram, não lembro se foi o mesmo valor que vocês entraram. Acho que foi 14.490 a dele, se eu não estiver enganado. Ou 15.900, 490, uma coisa assim. E aí ele comprou nessa outra cidade. Mineiros já é uma cidade maior. Mineiros está dentro do estado de Goiás, né? A Alto Araguaia está na divisa com o estado de Goiás e Mato Grosso. Mineiros já tem 120 mil habitantes, se eu não me engano. Aí é uma cidade, sim, quatro vezes maior do que a dele. É uma cidade que já tem grandes hospitais, né? Já tem uma rede forte, de escolas particulares. É uma cidade que é muito rica, né, no agronegócio. É uma cidade que produz muito grãos, né? Tem muito criador de gado também. Então, movimenta muita Sim. economia, tem muito dinheiro. Então, isso atrai outros negócios, né? Então, tem shopping. Então, é Sim. diferente. Então, eu gosto de citar ele por isso. Então, é possível, tá? Não tem mistério. Beleza? Beleza. Beleza. Bem, mesmo que de forma informal, aqui já foi quase com uma mentoria, né? Ah, É. Esse foi sim, bater-papo. não, gente. Eu vou compartilhar o Bate-papo material é com vocês bom. rapidamente aqui, e quero que vocês deem uma lida e eu quero que vocês façam esse dever de casa, que é, hoje o assunto que a gente ia falar é sobre a gestão o plano de ação. Que é basicamente, se a gente for pensar em tudo que nós falamos aqui, é um direcionamento, né, do que vocês vão fazer agora, os próximos passos. Basicamente, aqui em plano de ação, até para não estender muito, né, mas a gente tem uns 20 minutos ainda, dá para a gente passar aqui. E aí depois esse material vai para vocês também, dá para pegar. O plano de ação vocês já devem ter ouvido falar, vocês trabalham em grande empresa, então já devem ter ouvido falar de planejamento estratégico, né? Já ouviram, Sim. né? E já ouviram Já. falar também de plano de negócio, né? Aham. Plano de ação, para mim, é a junção dos dois, mas de forma efetiva. Aquilo que, de fato, é colocado em prática. Porque assim, eu trabalhei em grandes empresas lá no passado e trabalhei também como prestador de serviço para grandes empresas, né? Já tive na carteira grandes empresas aqui conosco e, por vezes, eu tinha reuniões de negócio, era convidado a participar de reuniões de negócio, porque a área de TI, ela há muitos anos, ela já está inclusa nessas mesas, né? Então, eu vi o pessoal falando, e vamos desenhar, e vamos colocar isso aqui no planejamento estratégico dos próximos 2 anos, do biênio tal, biênio 27, 28, vamos colocar isso, 26, 27, nós vamos colocar isso aqui no planejamento estratégico, vamos ter que investir nisso, vamos ter que contratar isso e tal. Efetivamente, os anos passavam e, de fato, 10, 15, 20% daquilo que era colocado no documento, de fato, era feito. As pessoas não têm, nós vivemos ainda mais hoje com o advento de tudo que a gente tem na tecnologia. A IA veio para mudar todos os parâmetros que a gente conhece, né? Ela vai acelerar cada vez mais, está acelerando. Todo dia surge uma IA nova, parece que está uma guerrinha, né? A Google solta uma, amanhã a Microsoft solta outra, depois de amanhã solta outra. Então, nós estamos vivendo uma aceleração
jamais vista. Então, assim, é tudo muito dinâmico. E isso vai ficar cada vez mais difícil de um documento extenso desse, como um plano de negócio e planejamento estratégico, de fato, você conseguir tirar ele dali. O pessoal tem feito, né? Quem trabalha nessa área de gestão, de processo, de gestão de projetos, tem feito micro tarefas e delegado, né, para pequenos squads, né, de pessoas, para poder haver, de fato, uma conclusão daquilo que é colocado no papel, no planejamento. Mas eu estou explicando isso tudo para dizer que eu não acredito na prática e na execução de tudo que é feito ali. Por isso que eu coloco plano de ação, porque já denota que você tem que colocar em prática, né? Se não tiver ação, não tem resultado. Se você não colocar energia numa determinada tarefa, num determinado projeto, você não vai ter resultado nenhum desse projeto, dessa tarefa, ela não vai ser conclusa. Então, por isso que tem que ser plano de ação, no meu ponto de vista, tá? Meu singelo aqui e humilde ponto de vista. É, então, o que eu penso? Você tem que definir o primeiro passo, né? Para um plano de ação bem feito. Definir os objetivos. O segundo, analisar o mercado, identificar necessidades e recursos. Eu vou passar aqui, vai dar tempo de fazer. Vocês esperam um pouquinho aí. Estabelecer um cronograma e acompanhar o desempenho. O que é definir objetivos? Você tem que definir objetivos que são as suas metas de curto, médio e longo prazo. Elas têm que estar escritas, de preferência, tá? Eu falo de preferência quase que como uma regra, tá? De fato, elas têm que estar num caderno que vocês visualizem com frequência, numa agenda, num bloco de anotação, enfim, o que vocês quiserem, mas tem que ser feito de punho, de próprio punho. E tem uma razão científica para isso. Não é lorota, não é papo de coach, não tem nada disso. Não é esoterismo, não. Existe um estudo científico, né, que tudo que você escreve, todo conhecimento que você adquire, que você faz um resumo dele, ou que você escreve, você vai ser armazenado no fundo, lá no seu subconsciente, e o seu subconsciente, que é tudo que faz você fazer coisas que você nem faz de forma automática, muitas vezes, sem pensar, né? Por exemplo, às vezes você está no dia a dia na correria, o trajeto de serviço para casa, você vai de carro e você não, você pega um atalho, segue o Waze ali e tal, foi sem pensar, você seguiu num modo automático. Quem está controlando aquela ação ali, aquela tarefa, é o seu subconsciente. Então, existe um estudo científico que tudo que você escreve é alojado lá no seu subconsciente à medida que você obteve aquele conhecimento. Então, as metas de curto, médio e longo prazo, elas têm que ser escritas e revisadas e reescritas se preciso. Mudança, você estabeleceu uma meta muito curta aqui, muito pequena, e você já alcançou ela antes do prazo previsto, melhora um pouco, aumenta um pouco esse desafio, não deixa ele muito pequeno, não. Vamos melhorar isso aqui, melhorar esse resultado. Então, assim, eu fui aprender sobre esse assunto em 2012, quando eu fiz um treinamento da Empretec. Eu até aconselho vocês, se não fizeram, tentar ver se tem alguma formação perto aí de vocês, em algum Sebrae, tá? É um treinamento que eu, assim, instigo e oriento todos os franqueados a fazerem. É extremamente válido. É uma imersão, né, de 7 dias. Você fica lá 7 dias, explica, de repente, eu sei que para vocês é um pouco difícil, mas de repente explica, faz um numa formação, faz outro no outro, pede uma licença, tenta casar a sua férias, uma férias que tem vencido, alguma coisa naquele período. É enriquecedor o treinamento. Ele é um treinamento que não é nacional, não foi o Sebrae que criou, foi a Unesco, ou seja, um programa feito no mundo inteiro, mais ou menos no mesmo formato, e aqui no Brasil, quem ministra é o Sebrae. Nesse treinamento, Empretec, é isso? Inglaterra, isso. Então, esse treinamento no Brasil, lá nessa imersão, você aprende vários assuntos, né? Você cria um negócio, você cria amigos a longa data. Eu fiz amigos lá. E aí você tem que montar uma empresa nesses 7 dias. Essa empresa tem que dar lucro. Você tem que montar a empresa, prototipar, criar o produto, fazer marketing, vender, e ela tem que dar lucro. Aí os que ganham mais, quem lucrou mais durante aqueles 7 dias, ganham prêmios ali. Nossa empresa que eu criei ficou em terceiro lugar.
A gente ganhou um livro, um kit lá, então a gente ficou em terceiro. Não foi uma posição muito honrosa, assim, mas a gente estava. É Tá porque ótimo. tinha duas pessoas que estavam com a gente lá, que é o. Esse é até amigo meu até hoje, eu chamo ele de Éder, é Edinho, né? O nome dele é Éder. Ele é joalheiro. Então ele estava lá, cara, ele foi jogado lá pela irmã. A irmã queria montar uma joalheria com ele e falou assim: vai fazer esse treinamento aí. E aí botou ele lá. Ele não sabia nada de negócio, já era um cara um pouco mais velho, assim, então. Mas é engraçado. E hoje ainda, vez ou outra, ele que refez a minha aliança de 15 anos de casado. E algumas peças aqui que minha esposa às vezes quer, em datas mais especiais, eu compro alguma coisa dele lá, a gente tem contato. Aí tem contato ainda com o Dominique é da nossa área, o Dominique ele tem uma empresa de TI também grande aqui em Goiânia, é Integrato, focado em Fortinet. Conheci o Dominique lá, a empresa dele decolou depois do projeto, né? E, na Pô, verdade, em legal. 2012 eu não tinha nem franquia, né? Nem ideia de ter franquia, mas pirem, porque eu vou falar para vocês. No final do treinamento, no último dia, eles dão uma cartilha do Sebrae, não sei se é assim ainda, eles dão uma cartilha e lá tem é, as quatro últimas folhas, você tem que escrever, fazer um resumo de tudo que você aprendeu, o que achou relevante no treinamento, justamente porque cientificamente eles sabiam já dessa informação, depois eu fui estudar mais sobre isso, sobre o poder da escrita, né, de você revisitar suas anotações. Eu tenho, como esse aqui, ó, como esse aqui, eu devo ter uns 20, uns 20. Eu não fixo isso aqui. Eu escrevo o dia todo, o dia todo, cada reunião eu estou escrevendo. Eu estava aqui folheando na hora que o Jairo entrou, eu estava folheando porque eu sabia que eu ia achar a página do nosso primeiro bate-papo. Eu rascunhei ela aqui, então tem tudo aqui. Aí agora, lógico, com o advento da IA, da tecnologia, a gente cataloga isso. Eu tenho minhas formas aqui de ganhar produtividade, de jogar isso para um agente ali e tal, fazer anotação. Então, a gente trabalha com o que tem, né? Com as ferramentas que nos são dadas ali, que muitas vezes até gratuitamente. Então, a anotação faz total sentido. E lá nesses últimos dias, eu fiz essas anotações, fiz o resumo e estabeleci as metas. Eu lembro que na meta de médio prazo, que era esse curto, médio e longo prazo, no programa, curto no programa, tá? É até 2 anos, curto, médio de 2 a 5 e longo prazo acima de 5 anos. Isso no programa. Para nós que estamos trabalhando no mercado de pequenas empresas, esses tempos estão muito esticados, né? O ideal aqui, no curto, que eu penso, de 6 a 12, 18 meses no máximo, médio de 12, 18 a 2 anos, e longo prazo acima de 2 anos, porque nós estamos num mercado menor, né? Nossa empresa, nós trabalhamos com, nós somos uma pequena empresa ainda, né? Nós podemos até mirar ser média, longa empresa ali na frente, mas a gente tem que estabelecer metas nesse princípio, baseado nesse tempo aqui. Então, lá no final do treinamento, eu coloquei que eu queria ter 50 unidades de franquia, eu ia formatar na de curto e médio prazo, estava já especificado que eu ia levar a Help Digital para o modelo de franquia. No médio prazo, eu coloquei que até tal ano eu ia ter 8 unidades, 10 unidades, e em tal ano eu ia ter 50 unidades, na longo prazo. Eu lembro que eu demorei um pouquinho a chegar nesses números, isso foi em 2012. Em 2016, eu estava com a franquia aberta e eu estava com, acho que com 10 unidades, 10, 12, uma coisa assim. E a gente já chegou a bater mais de 110 unidades, né? Hoje. Mas no longo prazo, lá naquela época, eu não alcancei. Mas você pensa, eu escrevi isso em 2012, eu não tinha nada, nenhum esboço do que eu queria virar franquia, eu não sabia como fazer, eu não sabia quem que eu ia procurar. E 3, 4 anos depois eu estava com franqueado já. Então, assim, funciona. Eu só estou dizendo para vocês, tem que fazer. Então, Sim. existe muita literatura, muitos livros aí que explicam como fazer. Então, e o ideal, você tem que seguir o acrônimo, um acrônimo em inglês que chama SMART, que é a tradução para, traduzindo a sigla SMART, significa o S de específico, né? O M é mensurável, tá? SMART, aí tem os outros, relevante e temporal. O que que significa isso?
que os seus objetivos eles têm que ser específicos, eles têm que ser alcançáveis, ou seja, tem que ser algo, não pode ser algo mirabolante, né? Se eu colocasse que eu queria 5.000 unidades de franquia em 5 anos, seria algo meio mirabolante, apesar de já ter pessoas ter alcançado números bem expressivos em número de unidades. Eu conversei já com franqueadores que começaram um sistema de franquia em dois, pelo menos, o cara pegou uma vertical muito forte e veio com investimento pesado, né? Tinha gente por trás apoiando financeiramente, então o cara cresceu muito. Mas não a ponto de ser algo que ele tivesse colocado na meta dele ali. Eu acho que é ao longo do percurso que você vai ajustando, né, o leme ali e vai definindo para onde que está indo. Mas enfim, tem que ser específico, tem que ser alcançável, relevante, ou seja, ela tem que ser uma meta que te traga gás, que ela te gere energia para você correr atrás dela, né, para você buscar aquele resultado. E ela tem que ter um tempo, ela tem que ter um prazo, porque senão ela fica muito no campo da subjetividade e você não vai lutar por aquilo. Então, um exemplo significava o quê? Por exemplo, se eu falar simplesmente para minha equipe, gente, nós temos que aumentar nossas vendas em 2026. Fica muito subjetivo, né? Ninguém vai, beleza, chefe, nós vamos aumentar as vendas sim. Aí vai ficar aquilo mesmo, é capaz de até diminuir. Então, o que é ser específico, né? Alcançável e mensurar. Um exemplo, né, de como usar o jeito certo de fazer. Aumentar as vendas em 30% nos próximos 12 meses através de marketing digital e novas parcerias. Então, eu fui específico, né, na minha meta. Eu quero aumentar as vendas em 30%. Porque 30% para quem está faturando 100 mil já é um pouco relevante, né? Para quem está faturando 100 mil, Aham. 150, 200, 30% já é um bom número. E é alcançável, não é nada mirabolante. É uma meta até modesta, vamos dizer assim. Em 12 meses, em um prazo de um ano, eu vou usar, né, nessa estratégia, eu vou melhorar o meu marketing digital, botar mais dinheiro em tráfego, né, e gerar novos parceiros de negócio. Através de parceiros de negócio, eu vou gerar gente qualificada para comprar de mim. Então, através de novos parceiros, eu vou ter novos clientes, né? Basicamente é isso. Beleza? Ficou claro? Aham. É isso. Analise o mercado. Estudar a concorrência, identificar as oportunidades de negócio, avaliar as tendências de mercado. É importante que na análise ela não deve ser restrita somente à concorrência. Eu tenho que analisar se eu estou com muita concorrência aqui, como que eles estão vendendo, o que eles estão fazendo. E também tampouco analisar somente a demanda, analisar somente se há demanda ou não naquela região. Será que tem empresa disso, tem empresa daquilo? Será quantas máquinas tem? Será que elas vão comprar de mim? Analise o mercado como um todo. Abra sua mente, comece a pesquisar sobre outros negócios. Usa o LinkedIn, usa o bate-papo, conversa, aproximação com as pessoas nos eventos, para tentar entender exatamente como que está o mercado. Usa a inteligência artificial, né? Ela, com o prompt correto, ela consegue te ajudar e buscar coisas que você não imagina, buscar informação da onde você nem imagina. Óbvio, tem sempre que ter uma criticidade aqui, porque ela está cada vez mais alucinante, né? Ela está, hoje, como tem muita gente usando, então acaba que ela ganha um viés muito forte. O chat GPT tem mostrado isso, né? Tem um viés carregado, né? Então, à medida que pessoas vão consumindo muito recurso ali, vão pesquisando, aquilo vai alimentando de alguma forma a base de dados, né? Então, vem respostas muitas vezes fora da curva, mentirosas, com fontes duvidosas. Então, é importante ter criticidade e pesquisar para saber se aquela informação é verídica. Vocês trabalham com isso, né? Nós trabalhamos com TI, sabemos já isso, Hum. pode ser salteado, que a gente não tem que acreditar em tudo que vê, né? Então, falar disso é um pouco chover no molhado, né, gente? Beleza? A análise de mercado aqui ela vai ajudar vocês a identificar oportunidades de negócio, porque quando você conversa com outras pessoas, tenta entender o que ela faz, o que ela entrega para o mercado, qual o serviço que ela oferece, o que que ela está fazendo de inovador na cidade, você vai identificar oportunidades aqui, seja de parceiros, seja de um possível fornecedor, seja para vocês virarem fornecedor para eles, né, entregar um serviço de vocês para eles, ajudar ele com alguma coisa, né, e isso vai gerando networking,
né? Que é a ferramenta mais valiosa hoje dos negócios. Identificar as necessidades de recursos, né? Então, avaliar as necessidades de recursos da empresa, incluindo equipamentos, funcionários e etc. O que é esse identificar o recurso? Você tem que, no seu plano de ação, quando você for desenhar ele, escrever e desenvolver esse documento, coloque o que você precisa adquirir, comprar ou contratar para atender às suas metas que você estabeleceu. Ou seja, se você colocou na meta de médio prazo que você quer estar faturando 50 mil em 2 anos, que eu vou precisar de contratar para isso aqui? Será que eu já vou ter que estar com um ponto? Provavelmente, eu vou ter que já ter um ponto local ali, mais ou menos, para ter um técnico, de repente, se eu não quiser ficar muito no operacional, ou de repente ter uma menina para cuidar dos agendamentos de visita, para ficar prospectando, ligando para mim. Então, eu vou colocar isso ali. E, além disso, o que eu vou precisar? Muito provavelmente, se eu tiver um ponto, vou precisar de um ar-condicionado, de 2, 3 cadeiras, de 4 mesas, vou precisar de fazer isso, entendeu? Tem como fazer sem um plano de ação? Tem. O Rafael de Barra Mansa, não sei se vocês chegaram a conversar com ele, fez. Ele ignorou essas aulas que ele teve essa aula, né? Na verdade, ele bateu muito cabeça no início. Vocês chegaram a conhecê-lo? Falou com ele? O Jairo chegou a conversar com ele. O Rafael de Pois, Barra. Conversei com ele, até quando eu conheci a franquia, eu comecei a conversar com ele, perguntando sobre e tal, tenho contato com ele. é muito gente boa. Ele é massa. O Rafael é o seguinte, ele foi um caso que eu achei que eu ia perder ele, né? Mais cedo, mais tarde. Porque assim, eu sou muito franco, né? E bem transparente também. Ele começou a franquia e ele começou assim, muito deixa a vida me levar, né? Muito tranquilão e ele estava insatisfeito no serviço, ele demonstrou isso para minha equipe. Ele queria mudar de área, ele estava estressado, na verdade, ele estava quase com um burnout lá. E Aí, ele falou que ele trabalhava na Vivo, eu acho. aí ele estava muito estressado e pouco valorizado. E aí ele decidiu, né, entrar na franquia. Entrou, só que ele fez as mentorias fazendo, e eu sempre pegando feedback, como que tá indo, o que que você está fazendo, como que você está fazendo. E ele batendo cabeça e cobrando baixo demais nas visitas e fazendo coisa errada. E eu falei, cara, não tá indo, tal. E aí ele pediu demissão de forma muito afoita, ficou sem receita, né? Ele ficou sem receber, aí ficou muito difícil ali aquele período. A gente ajudou ele não deixando que os royalties fossem negativados, né, ou bloqueados, enfim, porque tem a cobrança que é feita pelo próprio banco ali, porque a gente manda esses títulos para o Bradesco, para o BTG, enfim, e a gente só segurou as pontas para não deixar negativar, para não complicar mais ainda a vida dele, mas ele ficou com várias mensalidades em aberto, acho que foi umas 4 ou 5. Mas enfim, aí ele regulou. E aí ele falou, não, eu tô sabendo que eu tenho que mudar, tal. Fez uma reunião com nós, ele pensou em desistir da franquia, mas aí ele falou, não, eu vou tentar, não vou entregar assim não. E eu foi para cima, abriu a unidade dele foi inaugurada, tudo bonitinho, marca da Help, né, os móveis, ficou arrumadérrimo mesmo a unidade dele. Tem televisãozinha para o SOC lá, tem recepção, tem bancada para o técnico, enfim, bem legal. A cidade dele é pequena também, Barra Mansa, e está arrebentando, né? Ele já tá, acho que já deve estar com 12 clientes. E isso é história recente. Eu acho que ele tem pouco, não tem um ano de franquia, tá? Acho que não tem um ano de franquia, não completou ainda. Deve completar em breve 1 ano. Então, assim, é uma história da água para o vinho muito rápido, né? E ele não fez isso aqui, ele teve essa aula. E ele não escreveu. Mas é aquela história. A necessidade chegou, bateu na porta e ele precisou de agir, né? Mas é importante ter, tá? Ter um direcionamento, fazer esse documento para você saber mais ou menos onde que você vai gastar. E não ter medo, tá? Mas para me chegar nesse faturamento de 50 mil, vou ter que investir muito. Cara, por exemplo, equipamentos, mesas, isso aí é uma vez só, né? Às vezes você tem que trocar depois, tem uso, né? Mas é mais para frente. Um funcionário você tem que mensurar, não tenha medo de contratar funcionário, você tem que mensurar o que aquela pessoa, se bem contratada,
o que que ela vai te trazer de vantagem, o que que ela vai te trazer de aumento de faturamento, né, de tranquilidade no seu dia a dia. Então, pensa sempre dessa forma. E o 4, estabelecer um cronograma. É importante que tudo que você elencar aqui nas metas, tudo que você colocar aqui na análise de desempenho, quando for, por exemplo, precisar de visitar um possível concorrente, por que não? Se você conhece a pessoa, visitar, saber como que ele anda fazendo, o que que ele entende do mercado, o que que ele entende que o mercado está tendo de demanda atualmente, que serviço que eles oferecem que você não oferece, que vocês poderiam fazer uma collab ali, né? Uma parceria, enfim. Tudo que você for fazer nos passos anteriores, estabeleça um cronograma, tem uma agenda, tá? Tem uma ferramenta, de preferência, a gente já usou as duas aqui, tá? Tanto o Trello quanto a Asana, tem uma ferramenta onde você vai catalogar essas ações e vai definir e se organizar, né, para alcançar esses resultados. Então, por exemplo, se for o Trello, tem um modo Kanban, acho que no Asana também tem. Então, você define aqui no Kanban as ações, aí aqui em processo, aí você direciona as ações, já começou, falta concluir essa, vai direcionando ali, se organizando, onde a ordem há crescimento. Tá? Então, assim, é importante você ter as coisas bem estabelecidas, com ordem, né, bem programadas, para que vocês, de fato, se organizem para alcançar aqueles objetivos e não se desestimulem fácil no caminho, né? Tá bom? O estabelecer o cronograma aqui basicamente é isso. E acompanhar os desempenhos. Acompanhar os desempenhos aqui é você monitorar todos os passos anteriores, assim como o 4, né? É, monitorar aquilo que pode ser medido. E tudo, muita coisa pode ser medida, né, no negócio. Então, se você definiu, por exemplo, uma meta de fazer 5 novos contatos profissionais nos próximos 30 dias, e para isso você precisa desconectar pelo menos com 15 pessoas novas, né, para chegar em 5 novos contatos relevantes, um exemplo, tá? Se for essa a meta, esse objetivo. Então, você vai ter aqui uma forma de monitorar esse desempenho. Então, você vai perceber, para mim conectar com 15 pessoas, eu vou ter que participar de alguns eventos aqui na cidade. Vamos ver o que está rolando aqui. Onde que está tendo algum evento de alguma empresa aqui, ou da prefeitura, que pode estar gente que decide, gente que tem empresa, algum lugar que tenha pessoas. Aí eu vou ter que ir lá então e trocar cartãozinho, né? Eu vou ter que visitar os comércios aqui, deixar panfleto, fazer parceria com os comerciantes para deixar o panfleto ali. Enfim, tudo pode ser medido. Quantas empresas de fato eu estou prospectando, seja de forma, como o Jair sugeriu, presencialmente ou de forma remota, né, pelo WhatsApp ou por telefone, ou envio de e-mail. Quantas de fato eu estou abordando, é uma forma de você medir também. Quantas de fato estão respondendo, se você está fazendo o follow-up corretamente, né, dessas empresas. Então, por exemplo, se eu mandei 100 e-mails hoje, ou na última semana, se eu mandei 100 e-mails, quanto de fato eu tentei seguir o follow-up com essa empresa? Porque não é só mandar um e-mail uma vez, né? Tenta achar essa empresa, tenta achar o contato deles na internet, tenta ligar para esses caras, manda um WhatsApp de repente, não, eu te mandei e-mail ontem, te mandei e-mail semana passada, né, explicando como que você pode reduzir o custo, né, da sua operação aí, do seu negócio, através de tecnologia. Aí você faz a conta de padaria que a gente fez aqui, né? Você vai lá e fala, ó, a hora trabalhada é tanto. Se a internet cai com muita frequência, geralmente cidade interior tem esse problema com recorrente, porque a oferta de telefonia, de telecomunicação é pouca. Então, às vezes, mesmo tendo muito provedor de internet, pulverizou demais isso hoje, né? Deve ter aí mais que uns três aí, não tem? Uns três ou mais Tem, provedores aí de internet, porque isso virou febre. tem. É, Então, aí você vai ter aqueles que são os melhores, né? E aí, mas tem oscilação, tem problema, todos eles têm, até os bons. Então é importante ter esse discurso afiado e ir, né, buscando. Não tenha medo de mandar mensagem para mim, seja qualquer hora do dia, da noite, qualquer dia. Se eu não puder responder, é porque eu estou ocupado ou porque eu estou longe do celular naquele momento. Mas geralmente no horário de expediente, no horário normal, né, nada
fora da curva, eu respondo. Final de semana, se eu tiver de bobeira e eu tiver com o celular na mão, eu vou responder vocês. Eu vou dar o direcionamento, vou responder áudio, vou explicar como fazer, vou falar, esse preço está muito baixo, esse preço está muito alto, né? Para o seu mercado isso não resolve. Dentro do que a gente tem de conhecimento aqui, a gente sempre vai procurar ajudar, direcionar vocês da melhor forma. Então, assim, não tenha medo de entrar em contato para tirar alguma dúvida. Beleza? Acho que é isso. Eu passei Beleza. rapidinho aqui com vocês, mas eu acho que o assunto que a gente falou no começo, ali nos primeiros 30 minutos, eu acho que foi mais rico ainda, né? Do que esse Sim. aqui, já deu bastante Porque aí insight. são algumas coisas que às vezes a gente está travando, sabe? Nesses pontos assim que vai dando uns insights legal para a gente começar a destravar nessas áreas. Sim, sim. Excelente. Espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente colocou aqui um livro que é o Mais Perto do Diabo. Esse livro, ele... Já ouviram falar desse livro? Já ouvi falar. Tá. Esse livro aqui, ele está aqui, mas ele vai ser substituído em breve pelo o Mito do Empreendedor. Tá? Vocês vão... Mas eu tenho outro aqui também. Deixa eu ver. Não, mais perto do diabo eu não vou achar aqui agora. Mas, assim, o resumo da obra é o seguinte: Mais Perto do Diabo, ele é um livro que fala sobre medo, sobre como não ser sequestrado pelo medo. Então, assim, muitas vezes a gente deixa de fazer certas coisas, muita gente, porque a gente tem um medo exagerado, né? Que isso é colocado no nosso dia a dia através aqui ele fez uma analogia, né? Que era o diabo que fazia isso, mas é como se ele fizesse uma entrevista aqui com o diabo, o escritor do livro. Mas é interessante, o livro ele é gostoso de ler, é rápido, você lê ele, se tomar gosto ali, em uma semana você lê o livro, né? Um pouco mais de 200 páginas, é muito interessante, eu recomendo a leitura. Mas para ser mais específico, com relação a plano de ação, esse aqui é o mais adequado, que é o Mito do Empreendedor, tá? O Mito do Empreendedor é um best-seller também, é do Michael Gerber, é um livro de cabeceira também. Aqui ele vai explicar os aspectos do empresário estratégico, do empresário operacional e do empresário. Tem um terceiro tipo aqui, que me falhou agora. Tem um tempinho que eu não o visito, mas é o administrador, o técnico e o empreendedor, tá? São esses três tipos, vamos dizer assim, de entes, né, que tem dentro de cada empresário. Então, tem um empresário empreendedor, um empresário técnico e um empresário administrador. E cada um deles tem seus pontos fortes e fracos, que você deve potencializar os fortes em cada um, no que fizer sentido para você, respeitando, logicamente, seus limites, mas é bem interessante isso aqui, tá? E ele vai de encontro com o que a gente falou aqui, né, sobre estabelecer metas, né, estudar o mercado, enfim. Gente, os livros, o primeiro lá, que é para venda, na primeira aula, ele é um livro que eu investiria assim, um pouquinho para comprá-la, a Bíblia de Vendas. E da segunda aula em diante, eu não falo categoricamente que você tem que comprar, mas o hábito da leitura é um hábito louvável para quem está empreendendo, tá? Porque ele te dá mais resistência, resiliência ao longo da jornada, beleza? Independente se Uhum. amanhã ou depois vocês vão é, montar um segundo outro negócio, ou que de repente na renovação vocês optem por não ficar na franquia. É um hábito que vocês vão levar para a vida. Vocês vão agradecer que eu não sei se vocês já têm esses hábitos de leitura, né? Às vezes já tem. Eu estou aqui ensinando o padre a rezar a missa, né? Mas Ah, a gente tem, É, sim. Eu tenho, eu eu, gosto de ler. eu tô, muito tô bom. tentando melhorar esse hábito, cara. É Ter mais muito bom. constância. Eu tenho aqui, quer ver? Eu tenho aqui atrás vocês estão vendo, né? Tem lá em cima E, também tem, ó, lá em cima tem muito livro. uhum. Ali tem uma ali no corredor, eu tô em casa, ali no corredor tem uma brinquedoteca que tem mais uma pancada, as meninas já cresceram, então na verdade já não tá mais, pode falar que é tão brinquedoteca mais, já. É mais É, biblioteca mesmo, tem muito livro.
E aí eu ainda tenho o tal da tecnologia, né, que é o Kindle. Aí, então, aqui tem 300 livros. Eu, eu ainda, eu ainda gosto muito disso aqui, né? Eu ainda gosto muito do livro físico. Eu Mas O também, problema é cara. espaço, Eu, pre- para ler à é, noite, para ler Eu, à noite, eu prefiro acabei com os o espaços livro de físico livro, do que meu. o Kindle também, cara. para ler à noite, isso aqui é uma maravilha. Eu ganhei esse ano, da minha esposa, mas é muito bom. Para ler à noite, isso aqui não tem. Ah, Porque, assim, às vezes ela quer ir dormir mais cedo um pouco, e aí você quer ler, aí como é que vai ler de luz acesa, né, no quarto? É, Aí o Kindle você tem aqui, a iluminação dele é amarelinha, a página amarelinha, e não incomoda, é bom demais isso aqui. é. é, é. Aí, geralmente eu estou lendo dois, três livros simultaneamente. Eu sou louco também, né? Beleza. Obrigado, espero que vocês tenham gostado aí. Não é comum eu fazer nesses horários, mas em virtude de vocês precisarem, contem comigo sempre que preciso, tá? Muito obrigado, Beleza. Fernando. Fernando, Obrigado brigadão, por viu? tudo aí. Aí você Gente, manda pra gente esse PDF aí? mano, com certeza. No finalzinho aqui já Beleza. encaminho para vocês. Show. Valeu? Abraço. Até Abraço. mais. Uma boa noite para Falou, você. Fernando. Obrigado, viu? Boa Vocês noite, cara. também. Tchau, tchau. Tchau.